Olá, mulheres! Que alegria estar aqui com vocês na nossa primeira conferência das Mulheres Restauradas pela Graça. Hoje eu vou abrir o meu coração e vou compartilhar com vocês algo que nós, a maioria, enfrentamos, mas pouco falamos. O cuidado com a nossa saúde, o nosso bem-estar e às vezes carregamos pesos demais e esquecemos de cuidar de nós mesmos. Eu sou a Lu Prado, atuo na área da estética há mais de 20 anos, cuidando da saúde, da estética e da autoestima de pessoas. E agora eu estou graduando na área da biomedicina para melhor atender, para ampliar os meus conhecimentos, melhor atender a saúde das minhas pacientes e as clientes. E hoje, com toda essa trajetória, com toda essa bagagem, eu quero derramar sobre a sua vida, com toda essa experiência, para que você não passe, não precise passar pelo que eu passei, eu vou te ajudar nessa caminhada. E por isso eu quero lhe fazer uma pergunta. Diz para mim, você tem cuidado de você ou só sobrevivido? Porque eu quero começar por um versículo que tem na Bíblia que diz assim: vós sabeis que é templo do Espírito Santo, nós somos casa do Espírito Santo. E aí tem muitas mulheres que estão vivendo como se o templo fosse um depósito. Muitas mulheres estão vivendo com uma exaustão muito grande, não estão dando conta, não estão nem entendendo o que está acontecendo na verdade. E por isso, eu quero deixar aqui para vocês algo excelente que Deus colocou no meu coração para te ajudar na sua trajetória. Você tem cuidado de você ou só está sobrevivendo? Esta pergunta vai caminhar conosco até o final dessa palestra. Nós vamos falar sobre a saúde, o equilíbrio e o autocuidado. E muitas mulheres estão vivendo uma exaustão muito grande. Estão guardando dores em silêncio, estão se alimentando sem consciência e depois fica se perguntando o que está acontecendo. É a nossa responsabilidade cuidar do nosso corpo e do nosso bem-estar. Muitas mulheres estão cuidando da casa, cuidam dos filhos, do trabalho, da igreja, mas na hora de cuidar de si mesma, elas esquecem. A verdade é que ninguém fala, uma rotina acelerada, o corpo dando sinais, falta de tempo, exaustão constante, emoções ignoradas. O descanso parece um desperdício. O exercício deixa para depois. A alimentação, um conforto. Então, a rotina fica um verdadeiro desgaste. Todo mundo aqui cuida de alguém, mas a pergunta é: você tem cuidado de você de verdade? Seu corpo fala, você está ouvindo? Eu coloquei aqui, ó, é um cansaço extremo, uma ansiedade, uma irritação, queda da autoestima e uma falta de energia. Porque hoje em dia, a gente não vive, a gente sobrevive. E o corpo fala, a mente fala, a alma fala, é quase que um grito. E o que acontece? A gente finge que não é com a gente. Antes do corpo parar, ele avisa. O autocuidado, gente, ele não é um luxo, ele é uma sobrevivência. E se você não parar, o seu corpo vai parar. Então, eu também ignorei os sinais. Achei que conseguia dar conta de tudo, até que uma crise de estresse me fez entender que eu precisava cuidar de mim. Foi pela graça de Deus que encontrei forças para me reerguer. Hoje eu entendo que o autocuidado não é um luxo, é uma necessidade e sobrevivência. E agora eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo e logo em seguida eu vou lhe dar uma chave
como eu estou aqui compartilhando desse cuidado de Deus na minha vida. Tudo isso que eu coloquei aqui no slide, toda essa fala aconteceu foi comigo. Eu realmente perdi o controle. Eu achei que dava conta de tudo e nós não damos conta de nada. O dia de amanhã pertence literalmente ao Senhor. Eu entrei em uma rotina a qual não era a minha rotina, a rotina do meu trabalho, muito acelerada. E como eu entrei lá, eu não lembro. Fui fazendo as coisas nesse ritmo acelerado, todos os dias tinha algo para fazer, e eu sempre acrescentava mais e dava conta na minha cabeça, na minha mente, né? Meu corpo dando sinais, todos aqueles sinais eu ignorando, e eu achava que eu estava ótima, estou fazendo tudo. Eu orava, eu continuava lendo a Bíblia, eu continuava treinando, eu continuava me alimentando, porém era assim, tudo muito rápido. Eu dormia rápido, eu queria dormir logo, para acordar logo. Eu também me alimentava em pé, muitas vezes não sentava. Por quê? Porque eu já pensava no próximo compromisso que eu tinha que fazer, a minha rotina era nesse aceleramento. Mas estava tudo ok. De repente eu comecei a passar mal, sentindo primeiro dor de cabeça prolongou por uns 15 dias. Todos os dias, dormia e acordava com dor de cabeça. Comecei a fazer uns exames, procurar saber o que era. A minha pressão também subiu e foi lá para 20, 19. E aí preocupamos, mas sempre ele colocando diante do Senhor, tomava um remedinho. Às vezes eu falava, não, sempre botava a culpa em alguma coisa. É meu óculos que deve estar precisando trocar. Não, é porque eu estou é, nessa rotina aqui, corrida, então vou descansar um pouquinho, aí dormir um pouquinho. Tentava descansar na medida que conseguia ali, mas não era nada disso. Todo lugar que eu ia, assim, Deus permitiu que eu enxergasse através de cada profissional, cada lugar que eu ia ali fazer um exame, estudar sobre, ele me fez entender, olhar para mim, que eu não tinha nada, que era realmente uma crise de estresse. Como foi que eu cheguei a entender que era uma crise de estresse? Porque todos os exames que eu estava fazendo não dava nada. E aí, cada fala daqueles profissionais, eu pegava. O Espírito Santo que vai conduzindo tudo, ele vai realmente colocando ali no seu coração e você vai montando um quebra-cabeça. Nesse período todo, eu tive até conversando com algumas pessoas aqui do atendimento, algumas clientes, e falando com elas sobre o que estava acontecendo. E muitas delas falavam assim, Lu, está acontecendo comigo, só que eu preciso descobrir qual é a doença, o que eu tenho. E dentro de mim, eu já estava entendendo que eu não tinha doença, que era realmente uma crise de estresse, mas eu não imaginava que uma crise de estresse fazia tanta coisa acontecer. Gente, da dor de cabeça passou a adormecer os braços, a língua. Cheguei a ir para o pronto-socorro umas 2 vezes. Depois eu fiquei internada, eu desmaiei. Perdi realmente, caí, desmaiei. E tudo isso foi uma crise de estresse. E eu não imaginava que levava a isso tudo. E com essas pessoas me falando, eu tô sentindo isso, tô com tal sintoma, e eu falava, cuidado, vá, procura, tem que fazer alguma coisa. E eu naquele meio ali, mesmo passando por tudo isso, aconselhando, orando, treinando, tudo eu estava fazendo, mas tudo era muito rápido, tudo era acelerado. E aí, depois que tudo isso aconteceu, que eu entendi que eu precisava me cuidar, que eu precisava tomar algumas atitudes, eu vi a mão do Senhor o tempo todo ali comigo, me mostrando por onde eu tinha que começar, qual seria o começo. E eu vou mostrar para vocês
esse slides aqui, que diz o seguinte: o que eu fiz de diferente? E eu coloquei aqui para deixar registrado. Deus Deus me ensinou literalmente que eu também precisava de cuidado. Eu havia esquecido de mim. E aí aprendi a respeitar os meus limites, cuidar do meu corpo e da minha mente, buscar conhecimento e transformar a minha rotina. Foi nesse processo que encontrei força, equilíbrio e o recomeço. Hoje falo sobre isso com autonomia e verdade, porque eu vivi na prática, passei pelo processo e vi resultados em mim e outras mulheres. Porque, gente, saúde é um equilíbrio. O corpo, a mente, as emoções, a rotina precisam caminhar juntos. E quando eu entendi tudo isso aqui, virou uma chave na minha vida. Aí eu comecei a fazer, a ter o recomeço de fato. Eu comecei a pensar como que eu cheguei tão longe. Porque teve um médico lá no neuro mesmo, ele disse assim: ou você para agora e começa a desacelerar, ou você vai ficar em cima de uma cama e não vai dar conta de mais nada. Quando ele disse isso, eu falei: Deus, como eu vou começar? Como é que é desacelerar? Eu já estava tão acostumada nessa rotina, anos e anos trabalhando, dando conta de tudo, casei muito cedo e a minha rotina muito, sabe essa essa coisa de você já aprender a fazer tudo, colocar tudo em ordem e não querer ver nada fora do lugar. Então eu já tinha isso, já estava fazendo parte da minha vida. Eu já não estava mais nem sabendo que eu estava tão longe. Eu só descobri depois que aconteceu tudo isso, que eu passei mal. E quando aquele médico usou essas palavras, eu disse para Deus: como eu vou voltar? E como que eu vou? Quem era eu? E comecei a olhar no espelho. Cadê? Quem é você? Cadê você? Como que eu faço para chegar lá? E aí eu me fiz essa pergunta, que foi o slide que eu passei para vocês. Como que eu fiz para retroceder, para recomeçar, para desacelerar? Essa é um ponto-chave que toda mulher precisa pegar, precisa anotar, porque é muito importante. Quando eu percebi que as minhas orações, eu falava o dia todo com o Senhor, enquanto eu estava ali atendendo, antes de sair da cama, antes de dormir, tudo eu falava, mas eu não estava conectada comigo mesma. Eu não parava para pensar no que eu estava fazendo. Quando eu fui me alimentar, por exemplo, eu percebi que eu me alimentava em pé. Eu tive que aprender a sentar, tirar um tempo para colocar essa rotina em ordem. Então eu tive que eu comecei realmente do começo, passo a passo, tirando o horário, tirando tempo para alimentar, aprendendo a mastigar. Eu me lembro, gente, que eu chegava a chorar porque eu ia mastigar e isso aqui doía, porque eu engolia praticamente, então eu não estava acostumada a sentir o sabor do alimento. E teve médicos que foram usados por Deus que ele falava assim, ó, você precisa sentir a comida, precisa sentir o gosto do alimento que você está ingerindo. E eu achava estranho aquela fala, mas quando chegava em casa, eu ia refletir, ia perguntar ao Senhor, e o Senhor confirmava. Realmente, realmente. E aí eu comecei a aprender, eu fui aprender a sentar, mastigar, ia para fazer uma caminhada, sentir o vento bater na minha cara, olhava para os lados, via a paisagem, dava conta dos cachorros que estavam passando, brincava com as meninas.
ia treinar, chegava lá, eu sabia, pegava ali, sabia o que estava fazendo. Aquela contagem, gente, eu fazia aquilo tudo no automático. Eu ia e voltava, parecia que eu não tinha ido lá. E ali eu esqueci que aquele ali era o meu momento e comecei a viver o meu momento. A partir daí, tudo mudou. Nunca mais eu senti dor de cabeça, nunca mais. A minha pressão, ela sempre foi muito baixa. Ela ficou assim um pouco descontrolada, depois ela voltou normal. Coloquei tudo em ordem, graças a Deus, graças a Jesus. E quando eu conto isso aqui para o pessoal que me acompanharam, que passaram por esse momento aqui juntamente comigo, porque eu não sou uma pessoa de queixar, e eu já estava ficando assim, desconfortável, com tanta dor de cabeça, e aí um monte de gente já estava sabendo que eu estava com dor de cabeça, que eu já estava falando, ai gente, eu dormi com dor de cabeça, acordei com dor de cabeça, tomei remédio, não passou essa dor. E aí, quando o pessoal já estava sabendo disso, começaram a me perguntar, e aí, você melhorou? Eu comecei a contar. Como foi isso? Que coisa maravilhosa, porque teve relatos assim, eu passei por tudo isso e eu não consegui, eu ficava muito, muito brava que o médico não descobria e eu ficava fazendo exames. Eu queria que dava alguma coisa, eu queria que eu tivesse doente, eu preferia até estar doente do que. Como que não dava nada? Na minha cabeça não entra isso. Como que não dava nada, sendo que eu passei por isso, por isso, por isso? E aí eu ficava pensando, realmente, né? Você chegar a adormecer braço, sentir dor de cabeça, você sente na pele. É, é, a alma grita mesmo, o corpo pede menos mesmo. Então você tem que ter rotina para dormir, para treinar, para se alimentar. Você tem que realmente olhar para você, você tem que realmente olhar para o templo do Espírito Santo, a casa. Você tem que olhar, você tem que cuidar e proteger do bem mais precioso. É tanto que eu deixei aqui para vocês um versículo da Bíblia para vocês refletirem. Vou passar aqui para vocês. Aqui, ó, esta mensagem, gente, é para você que vive cansado, sem energia, se sente sobrecarregada emocionalmente, se colocou em último lugar por muito tempo, sente que precisa de mudanças e o recomeço, quer voltar a cuidar de si mesma. A prevenção é o segredo. Não espere adoecer, não espere parar e não espere perder. Comece hoje o autocuidado que você precisa. Comece com uma decisão. Eu te ajudo nesse processo através de atendimentos em estética, formação e cursos em um espaço aqui, ó, tudo pensado, né? De verdade, para cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, da sua estética. Estamos juntas, porque eu sei como é difícil. Eu sei como é difícil. Mas nós somos vencedoras em Cristo Jesus. Então, eu vou deixar esses versículos aqui que você pode tirar um print, você pode anotar. Olha que coisa mais linda, olha que preciosidade é o nosso corpo, é o nosso templo para o Senhor. Em Salmo 139:14 diz o seguinte: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa admirável, você precisa cuidar desse tesouro. E aqui está o outro versículo que eu falei no início, né? Então, aqui, ó, isso significa que Deus pensou em cada detalhe do nosso corpo. E a Bíblia também diz em Coríntios, 1 Coríntios ali, 6,19, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? A primeira, eu já comecei a palestra com esse versículo, que foi já para trazer para a gente uma consciência de que nós precisamos e a responsabilidade de cuidar de nós mesmos é nossa. Nosso corpo é um tesouro, algo valioso. E quando
temos algo valioso, cuidamos e protegemos. Isso quer dizer que o nosso corpo é a criação de Deus. Por isso devemos ter carinho, respeito e cuidado com ele. Então essa é a mensagem de hoje. Eu espero que Deus tenha falado contigo. Espero que você não precise passar pelo que eu passei. Por isso que eu estou aqui te ensinando um passo a passo e para você não ter que parar a tua vida. Comece logo com uma decisão. Decida cuidar bem de você. Um beijo no seu coração e Deus te abençoe.